Vamos continuar. Então, as traduções. Nós vimos a Almeida Revista Corrigida, a NVI, a nova versão atualizada de Almeida, e nós demos alguns exemplos. Vocês viram como que ficou mais fácil com uma tradução mais atual do que outras? E umas antigas tem uma palavra que nem existe hoje. Foi que nem eu falei. Ninguém chega na sua casa e você fala, sois bem-vindo. Não, você fala, seja bem-vindo. E aqui na igreja nós falamos o quê? Sois bem-vindo. Não, irmão, isso aí falava século passado. Na década de 90 os irmãos falavam assim. Hoje ninguém fala sois bem-vindo. Hoje é sejam bem-vindo. Você entendendo? Porque a palavra ela vai mudando, tá bom? Então precisamos prestar atenção nisso. Em uma tradução mais atual, ela vai carregar essas palavras mais atual. Na verdade, hoje fala, não quero dar spoiler. Você tá entendendo? As pessoas vão usar isso, um feedback. É mais fácil falar, te dá um retorno, irmão, depois eu respondo sua mensagem. Não, irmão, depois eu te dou um feedback, né? É só falar, eu te dou um retorno depois. Mas você perceba como hoje é muito comum nós usarmos esses termos. Então nós precisamos ver que uma tradução mais atual ela vai trazer algo mais identificado. Às vezes um adolescente, uma criança e um jovem, eles conseguem entender bem mais do que a gente numa linguagem de hoje, tá bom? Vamos continuar aqui. Aí nós vimos sobre a bicha, vimos sobre o côvado, e que a bicha não é a bicha, né? E... Oi? A bicha não é a bicha. Mas você está entendendo a bicha? O que nós temos o conceito de bicha? Um homossexual. É claro que eu estou falando com respeito, mas o quê? Vem o que na nossa mente? A primeira coisa que vem é isso. A bicha grudou na mão de Paulo. Que coisa estranha, irmãos. Isso está na Bíblia. Mas era o quê? A tradução mais atual vai falar que a cobra, a serpente e por aí. Vamos lá. E eu falei sobre o que para nós terminamos lá? Sobre analisar as palavras dentro do contexto. Então devemos analisar as palavras dentro do seu contexto. Então nós vamos ter 2 exercícios. Lembra que às vezes a palavra, um exemplo, se eu falar a manga estava suja, vocês vão entender o que é o quê? A palavra manga significa o quê? Da roupa. Se eu falar a manga estava doce, vocês vão entender o que é? Perceba que eu estou usando uma palavra, mas eu posso montar várias frases. E assim é na Bíblia. Às vezes uma palavra pode dar significados diferentes, tá bom? Então a manga e por aí vai, diversos outros exemplos. Então o primeiro exercício que vocês vão fazer agora sobre isso, vão entregar semana que vem, está em João, capítulo 3, o versículo 18, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 21. João aí vai usar o termo trevas. Não, 18 ao 21, capítulo 3, 18 ao 21. Eu quero que vocês me digam o que João está querendo dizer com trevas aí. Olha o que ele está falando sobre trevas. Ele está falando, amaram mais as trevas. Que trevas que é? Que tipo de trevas que ele está falando isso? Lembra que precisamos analisar o quê? O contexto. Então, que significa, o que João quer dizer com trevas aí? Sobre o mal? Sobre o pecado? Sobre magia negras? Não sei, vocês que vão me dizer, tá bom? E Filipenses, capítulo 3, e agora vai ficar mais difícil o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 3, Paulo ele vai falar que devemos confiar na carne. 3:3, vocês vão me dizer o que significa essa confiança na carne que Paulo está falando. Olha o que ele está dizendo. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e não gloriamos Jesus, e não confiamos na carne. Mas que carne é essa? Olha o versículo 4. Ainda que eu podia confiar na carne, se algum outro cuidado que pude confiar na carne, ainda mais eu. O que ele quer dizer com essa carne aí? O que essa palavra carne ele está querendo dizer com isso aí? É dessa confiança que ele podia confiar na carne. Então vocês vão me dizer o que significa essas 2 palavras, a treva e a carne, tá bom? Qual é o versículo? Filipenses capítulo 3, versículo 3 e o versículo 4. Aí vocês vão aprender o que com esse exercício? A exercitar a sua mente a analisar a palavra dentro do seu contexto. Lembra? A manga ela pode significar diversas outras coisas. Alguém pega uma aguinha para mim? Não está gelada não cocô. 18, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 21, tá bom? Então, o que é contexto, irmãos?
Contexto é aquilo que vem antes e aquilo que vem depois, tá bom? O Filipenses é 18 também? Não, Filipenses capítulo 3, o versículo 3 e o versículo 4. Paulo vai falar de carne. Que carne que é essa? Lembra que nós demos um exemplo semana passada? Então, o que é contexto? Eu estou falando muito de contexto. Alguém sabe me dizer o que é contexto? Contexto É algo que acompanha o texto. é aquilo que vem antes e aquilo que está depois. É o contexto daquilo que está inserido. Um exemplo. Qual que é o contexto de mundo que nós estamos inseridos hoje? Um contexto de pós-modernidade. Um contexto que não tem mais verdade. Aquilo que é verdade para Priscila não é para mim, porque é eu que dito as minhas regras. Então é o contexto de mundo que nós estamos vivendo hoje. Está entendendo? E quando nós falamos de contexto bíblico, é aquilo que está antes e aquilo que está depois. Como que eu faço para entender o que João está dizendo com trevas? Eu vou ler o que está antes e o que está depois. Às vezes eu vou precisar ler o capítulo da frente e o capítulo anterior. Um exemplo. Se vocês estão viajando, suponhamos que vocês vão para os Estados Unidos esse ano, e vocês chegam e vão para a praia dos Estados Unidos, e vocês veem uma placa escrito lá, proibido usar biquíni, o que vocês vão entender? Que é uma praia de nudismo. Porque qual que é o contexto que vocês estão? Dentro dos Estados Unidos. E vocês entendem que dentro dos Estados Unidos, quando vocês veem essa praia, vocês vão entender que é uma praia de... Agora eu vou para o Oriente, você fica peladão, é isso. Agora eu vou para o Oriente Médio, e eu vou para a praia no Oriente Médio, e você chega na praia no Oriente Médio, e você vê uma placa, proibido usar biquíni. A frase é a mesma, você vai entender que é uma praia de nudismo? Não. Ah, por quê? Por causa do costume deles, do local. Mudou o quê? Costume. O contexto, o costume. Perceba que é a mesma frase, mas se ela está num contexto diferente, inserido num contexto cultural, num contexto religioso, social diferente, ela muda o sentido. Exatamente, só o olho. E na Bíblia temos tudo isso, irmãos. Na Bíblia nós temos tudo isso. Dependendo do contexto que essa frase está inserido e na época que os irmãos vão aprender a analisar, vai ter coisas diferentes. Aquilo que parece não é. René Padilha, é bem comum os irmãos falar, o que eu entendi, o que Deus me revelou. A palavra já está revelada, irmão. O Espírito Santo vai te guiar na palavra e vai fazer esclarecer. Isso ele faz, esclarece, mas revelar algo novo não vai revelar, porque a palavra já foi revelada. René Padilha, quando você vê um irmão, irmãos, o que eu acho que está escrito nesse texto, René Padilha vai chamar isso de hermenêutica especulativa. O padre Antônio Vieira vai falar que as palavras de Deus, ditas da forma que não é para ser, são palavras do diabo. Ele era bem duro nisso. Ou seja, então se eu abro um texto e eu falo tudo aquilo que o texto não está falando, Antônio Vieira falava que não é a palavra de Deus, mas é a palavra do diabo. Então você está vendo a responsabilidade de um pregador? A responsabilidade de um pregador é grande, porque nós estamos diante da igreja do Senhor, aqueles a qual Deus enviou seu Filho, e o seu Filho morreu e com o seu sangue nos comprou. Então a responsabilidade ela é grande. Então vamos analisar o contexto. Eu coloquei ali, texto sem contexto gera o quê? Pretexto. É por isso que as pessoas liam, mulher não pode usar roupa de homem não pode usar roupa de mulher, e proibir o quê? Calça. Mas qual que é o contexto ali? Você perceba, ele começa a dar várias comparações. E ele está tratando o quê? Justamente do homossexualismo que eles iam enfrentar na terra de Canaã, que estavam para frente. Então se eu pego uma palavra e eu isolo ela, eu vou o quê? Me dá mal. Se eu chego num país do Oriente Médio e falo, não, eu vou entrar aqui peladão, você vai se dar o quê? Se dá mal. Porque o quê? Você precisa o quê? Entender essa palavra dentro do contexto. Vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos começar a analisar o contexto. Vamos fazer os exercícios juntos. 13. Uma outra dica, leia com pontos, leia com vírgula. Se é ponto de interrogação, então respeite o ponto de interrogação. Se é um ponto de exclamação, então respeite isso. Isso também nos ajuda a interpretar. Olha o que está escrito. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço,
é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu já ouvi muito irmão chegando e falando: irmão, se você teve um dia difícil, deixa tudo para trás e siga para o alvo. É disso que Paulo está falando? Não, vamos ver o contexto. Olha o versículo 3, o que ele está falando? É o que vocês vão fazer exercício. Ele está falando da circuncisão. E depois ele começa a falar o quê? Que ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Então, quando ele está falando aqui, eu deixo tudo para trás, ele está falando: eu esqueço a minha velha vida e eu prossigo para o alvo. O que ele está falando aqui? De maturidade. Porque dentro do contexto do capítulo 3 aqui, parece que eles estavam querendo se colocar debaixo da lei de Moisés. E Paulo ele fala: eu que podia me gloriar nisso. Eu estou dando até uma dica do exercício. Era eu que podia me gloriar nisso, porque eu sou hebreu de hebreus, enquanto a lei sou fariseu. Paulo estava falando: eu sou mais letrado que todos vocês, mas ele falou: eu esqueço toda essa minha vida, essa minha velha vida, para seguir. Então o que Paulo está falando aqui? Maturidade cristã. É isso que ele está querendo falar. Não está querendo falar que, irmão, seu dia foi sofrido, mas deixe para trás e prossiga para o alvo. Você está falando isso, você está fazendo o quê? Arrumando um pretexto para dizer o que a Bíblia não diz. E Antônio Vieira diz que se você dizer aquilo que a Bíblia não diz, não é palavra de Deus, mas palavra do diabo. E René Padilha falou que é o quê? Isso é especulação. Então você vai precisar ler o quê? O capítulo 3 todo e analisar. Lembra? Anote os personagens. É Jesus, é Paulo. Sobre o que Paulo está começando a tratar? Ele está tratando sobre a lei de Moisés, é o lugar. Então vai anotando na folha, depois você vai conseguir compreender. Meu professor fala para nós lermos o texto pelo menos 30 vezes. Ele fala: nunca suba para pregar se você não leu 30 vezes. Às vezes eu leio 35 a 40 vezes o texto. E aí antes de vir para a igreja eu leio e releio de novo. E compare com outras traduções. Porque pregar, irmãos, é muito sério. Então está entendendo? Nós lemos uma palavra, mas se eu só querer pegar esse versículo, eu posso pregar sobre esse versículo? Posso. Porque eu entendi já o contexto. O contexto ele está falando aqui, ele está tratando esse versículo sobre maturidade. Então, posso pegar esse versículo e posso pegar outras partes da Bíblia para falar de maturidade? Posso também. Posso fazer isso, mas o que? Eu estou dentro do meu contexto. Eu não estou isolando, porque se eu isolar, vai virar o quê? Uma bagunça. Eu vou arrumar pretexto para falar qualquer coisa, menos o que a Bíblia fala, tá bom? João capítulo 10, versículo 10 e 12. Este é muito legal. Estão conseguindo entender? Então leiam tudo. Por isso que nós precisamos prestar atenção. João, capítulo 10, versículo 10 e versículo 12. 10. Essa é clássica. Vamos ler só o versículo 10. O ladrão não veio senão para roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. De que Jesus está falando disso? Diabo. Não. uma vida próspera. Não, ele está falando. Não, quando ele está falando do ladrão, veio para matar, roubar e destruir. O que os irmãos falam aqui? Jesus está falando de quem aqui? O diabo. Leia o versículo 12. Exatamente. Leia o versículo 12. Mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê o lobo? É, isso mesmo. E deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ele está falando do quê? Dos falsos mestres. Quando que ele começa a tratar esse assunto? Ele começa a tratar no capítulo 10? No capítulo 9, quando ele vai curar o quê? Um cego. E esse cego se apresenta para quem? Para os religiosos. E começa a haver uma discussão. Então por que Jesus vai contar a parábola do bom pastor no capítulo 10? Porque ele está combatendo a religião. Acompanhe o versículo 40 do capítulo 9. Olha o que está escrito: aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: se fosses cegos, não tereis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece.
Aí ele continua, ó, na verdade vos digo. Aí ele está querendo falar o que agora? Agora ele está contando para os fariseus. Então o que os irmãos costumam falar? Irmão, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Sim, isso é verdade, você pode fazer essa aplicação. Você pode fazer essa aplicação. Satanás veio fazer tudo isso. Mas aqui Jesus não estava falando de Satanás. Porque, irmãos, o texto nós precisamos ler o que significava para aqueles autores primeiro, para depois trazer para nós. Então Jesus está combatendo os falsos profetas, os fariseus. Quando ele está falando aqui, ele está falando dos fariseus. Perceba que ele está falando um mercenário. Ou seja, eles estavam preocupados só com o quê? Aí Jesus falou, eu sou o bom pastor, eles não. Porque o que aquele cego foi até ele, eles o quê? Rejeitaram. Porque no conceito deles, que é o que nós vamos ver no abismo, que nós vamos ver ali cultural, quem era cego é porque vivia uma vida de pecado. Perceba que os discípulos começaram a falar, quem pecou? Ele ou sua mãe? Ou seus pais? E eles falam, nenhum. Mas para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então quando ele está tratando aqui, ele está tratando primeiramente com os fariseus. Você pode aplicar para Satanás? Pode. Mas o texto aqui em si é os fariseus. Tá bom? Então nós precisamos sempre prestar atenção no que ele está fazendo. Por isso que vemos capítulo 9 e o capítulo 10 está este versículo. Tá bom? Então precisamos sempre tomar cuidado com isso. João capítulo 4. É outro texto aqui muito interessante. João capítulo 4, 35. Nós vamos ler até o 38. Então isso, meus irmãos, que nós estamos falando é o que nós chamamos de contexto imediato. O que é o contexto imediato? Às vezes é aquilo que está no próprio texto, tá bom? No capítulo todo ali é o contexto imediato, que você vai ler e você vai conseguir achar o significado ali. Então quando você lê e acha o significado ali é o que nós chamamos de contexto imediato, que está naquele texto. Seja no capítulo 9 ou no capítulo 10, que nós vimos 2 capítulos, ele ainda está no mesmo assunto. Então é o contexto imediato, beleza? Olha o que ele está falando. Não dizeis vós que ainda 4 meses até que venha a ceiva? É uma pergunta. Eis que eu vos digo. Ele mesmo responde a pergunta. Ele faz a pergunta e ele responde. Eis que ele não deixa os discípulos responder. Eis que vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para... E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos o quê? Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Agora o versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Simples. Por que Jesus fala para os discípulos dele da ceifa? Da colheita. Naquele tempo a colheita não acontecia em 4 meses, acontecia em 6 meses. Jesus, George Led, ele vai falar que Jesus aqui estava trazendo um ditado popular daquela época. 4 meses para a ceifa. Mas que ceifa que era essa que Jesus estava falando? Perceba que ele falou, levantai o quê? Os olhos e veja que os campos já estão brancos. E eu envio vocês ao quê? A ceifar, aonde vocês não plantou. Quem plantou, irmãos? Jesus. Quando começa Jesus plantar? Quando ele passa por Samaria. E ele planta a semente aonde? No coração da mulher. E agora os discípulos deles, eles chegam e começam a imaginar a cena. Eles veem Jesus com uma mulher e não podia. Então a Bíblia vai falar que eles ficou maravilhados, mas na verdade eles ficou espantados. E eles vão falar, você não quer comer? Ele fala, minha comida é a vontade do meu pai. E eles falam, como assim? Então agora Jesus começa a trazer o que é aquilo que eles entendiam sobre a agricultura. Ei, perceba, os campos já estão brancos, levante os olhos. Por que que aconteceu com aquela mulher quando ela tem encontro com Jesus? A semente foi jogada. O que ela faz? Ela volta para sincar. Então, o que Jesus está falando, levante os olhos? Os discípulos só estavam com a visão terrena. Ele estava vendo aquela mulher vindo com aquela multidão de samaritanos. É o que nós lemos no versículo que?
39. E muitos dos samaritanos creram naquela cidade. Então por que Jesus ele vai contar sobre isso, sobre a ceifa? Para explicar que aquela mulher estava vindo com uma grande cidade. E por isso que você vai precisar continuar lendo. Perceba que ele está falando uma coisa, mas ele já está explicando no versículo de baixo. Então, vocês conseguiram entender o que é o contexto é importante? O contexto começa com Jesus semeando e depois os frutos vindo com a mulher samaritana. Conseguiu entender? Então, nunca só pega o versículo e já sai pregando. Analisa primeiro todo o contexto que vocês vão conseguir entender. Perceba que agora ele está usando uma figura de linguagem, que é o que nós vamos aprender também, para poder o quê? Mostrar algo que estava acontecendo ali de imediato. É o que nós chamamos de contexto imediato. Pode falar. Que nem você falou assim, vamos lá. Se fosse para fazer uma interpretação disso tudo para pregar, eu pego, vai o João capítulo 5. Sim. Eu vou pegar do 5, eu vou ler até, vamos lá. Até o 71, antes de chegar no, não, 5... É o 4, nós estávamos no 4. Não, estou falando assim, se eu fosse fazer, eu pegaria do 5, começaria do, do versículo 1. E iria até o 47. Aqui eu ia estudar tudo que está aqui. Sim. Para pregar. Aí você poderia sim pegar um versículo ali e só trabalhar aquele versículo, porque você não vai ler 47 versículos, irmãos, para pregar. Mas o que? Sua ideia está dentro daquele contexto. Quando eu prego, eu falo o que? O tema da minha mensagem é, se eu fosse pregar, tem para quem ia falar. O tema que eu poderia dar para essa mensagem é a visão missionária de um semeador. A visão missionária de um semeador está em plantar aonde ninguém quer plantar, no coração de uma mulher pecadora. O segundo ponto que eu ia trazer aqui, Jesus nos desperta para uma visão missionária, quando ele usa o exemplo, levantai os vossos olhos. E o outro exemplo é o resultado da obra missionária, que quando você planta, a colheita é certa, porque aquela mulher volta com uma cidade. Então perceba que eu só li o quê? 3 versículos, mas eu começo a pregar lá do capítulo 4, eu vou apontar, irmãos, isso está no capítulo 4, versículo 2, que é quando Jesus começa a evangelizar aquela mulher. Você está entendendo? Então é onde você faz isso. Então você vai ler tudo, você pode pegar esses versículos, mas o que você já estudou. É um exemplo. Eu gosto de bolo, eu amo bolo. E alguém faz o bolo de uma hora para outra? O irmão Verso falou que gosta de um bolo de banana uma vez aqui na ministração. É fácil para fazer? Não, não, mas assim, às vezes não, demanda tempo. Para você é fácil, mas o que? Demanda o que? Tempo. Quando alguém vai te servir um bolo, você vai me servir um bolo, você vai falar, então, irmão Alessandro, eu fui lá naquele mercado, eu comprei esse ingrediente, eu fiz isso, o bolo assou em tantas horas no forno. Você vai querer apresentar isso para a pessoa? Não, você vai querer só o quê? Servir. Quando você vai pregar, você vai fazer todo esse trabalho. Você vai passar tempo, é a mesma coisa que você fazer um bolo. Você vai lá no mercado, você vai deixar tanto tempo no fogo, mas depois você vai apresentar para a igreja o quê? A sua obra de arte, o sermão que você trabalhou, e as vidas serão o quê? Edificadas, não por você, mas pela palavra, tá bom? Sim, mas assim, que nem eu te perguntei. Sim, não, é um exemplo. Do 5, do primeiro até o 47, mas assim, eu vou ler tudo, ali eu vou ver o lugar. Exato, vai analisar o que está falando. Tudo do lugar, aonde foi, por que aconteceu, qual foi o motivo. Aí nisso eu posso montar ali a minha pregação. Sim, aí onde que você vai chegar o quê? Um minutinho, você vai chegar o quê? Na conclusão do que ele estava falando, que nem nós lemos esse versículo, o quê? Nós chegamos na conclusão de que Jesus estava falando? Da mulher que estava vindo com a cidade. Então você vai chegar o quê fazendo tudo isso? Na conclusão. Pode falar, irmão Verso? Interessante você falar desse bolo de banana, que eu agora me atentei ao análise do contexto. Aí a pessoa fala, é fácil fazer bolo de banana. Aí ela normalmente bate o bolo, a banana no liquidificador e faz aquela massa única. Aí no caso assim, vamos dar um exemplo. Quem me conhece sabe o gosto. Não é ruim, eu não faço Aí, quem me conhece sabe que quando eu falo bolo de banana é aquele que tem as bananas em cima e o bolo embaixo. Aí entra nessa parte de análise dele. Sim, então exatamente. 2 tipos de bolo, mas a pessoa tem que conhecer. Verdade. O contexto é diferente, é o mesmo bolo. Você está entendendo? Então muitas vezes importa isso, tá bom? Isso é muito importante, principalmente para a Bíblia. Você percebe que muitas vezes está na Bíblia? Então você vai analisar tudo. Aí você vai entender, Jesus está falando disso. É onde que você começa a trazer
a sua ministração. O Espírito Santo vai te guiar. Quando você está fazendo esse papel de estudar a Bíblia, Eliana Cabral vai falar: nunca deixe para o Espírito Santo aquilo que é trabalho seu. Deus já revelou a palavra, o trabalho nosso é meditar, é estudar, e assim o Espírito Santo vai te guiar naquilo que é o que? A necessidade do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, tá bom? Agora nós vamos aprender sobre o quê? Sobre o contexto... cadê meu? Tá aqui. Sobre o contexto remoto. O que é o contexto imediato? O contexto imediato é aquilo que está no próprio capítulo. O que é o contexto remoto? Aquilo que está depois, irmãos. Então, o contexto do remoto... Às vezes tem coisa que você vai ler em Gênesis e para você entender você vai ter que ler o Apocalipse. É o que? O contexto remoto. Às vezes está numa parte da Escritura e você vai entender em outra. Tá bom? Vamos. De novo aqui, contexto remoto. Não, outro. Imediato. Ô Vinícius, lembra depois para poder escrever isso no slide para mandar para eles? Contexto imediato, aquilo que está inserido no texto ali, ou seja, no capítulo, enfim. Contexto remoto é aquilo que está numa parte, mas às vezes você vai compreender em outra. Esse contexto remoto é aquelas pessoas que vai pregar e prega vários Não. capítulos e... Às vezes eles surfam na Bíblia. não sei não. Não, aí não. Não sei não. Não. Não sei não, onde você acaba de... Aí ele viajou na maionese. Entendi. Tá bom? Repete para mim, imediato, aquilo que está no texto, ali inserido no texto, no capítulo, enfim. E o contexto remoto é aquilo que vem depois. Nós vamos ter uma aula sobre isso, irmã Gisele. Nós vamos aprender todo tipo de sermão. O que é um sermão expositivo, o que é um sermão temático, como que eu faço, o que é um sermão textual, tá bom? Você pode pregar um sermão temático, mas você precisa lembrar que o que eu fiz aqui em Filipenses? Peguei o texto de maturidade. O que eu falei? Você pode ir para outras partes da Escritura, mas que fale sobre maturidade. Você não pode ir para uma... dentro do contexto. Você não pode ir para outra que não está falando de nada de maturidade. Tá bom? João capítulo 15, versículo 6. Essa é muito legal. Vamos ler. João capítulo 15, 6. Vamos lá. Fala bonitinho também. Ele já falou no meu, ele já falou no meu. Primeiro vamos ler o 15, 2. Olha o que está escrito: toda vara que em mim não dá fruto, atira ou corta. Alguém está corta aí? Corta. Ou tira ou corta e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê o que mais? E o que os irmãos eles vão pregar? Irmãos, se você não estiver dando fruto, Jesus vai te cortar e vai te lançar na fogueira. A palavra cortar aqui no grego é Hairo. A irmã Gisele é do norte. Quem mais aqui é do norte? Nordeste. Quem aqui que gosta de planta? Eu amo flor, irmão. Quem que gosta de planta? Quando a planta está morrendo, o que você faz? Você poda ela para dar mais... E o que você faz? Coloca uma madeirinha. Quando Jesus está falando aqui que toda árvore que não está nele, ele corta, ele não está falando cortar para jogar fora, ele está falando eu levanto. Porque quando você corta o porto, você faz o quê? Levanta para que ela venha o quê? Nova, forte. E dá? Mais frutos. Jesus não está falando isso aí do texto? Ele não está falando de cortar para mandar você para o inferno. Ele está falando, se você não está dando fruto, eu vou te podar e eu vou te levantar, para que você tenha o quê? Por isso que você precisa entender o quê? A cultura, o contexto que está inserido. Pode falar. Aqui na minha tradução está escrito corta. Só que o que dá fruto pode. Então não é o mesmo sentido. Porque a palavra cortar, no hebraico nós temos a palavra hairo, no grego, quer dizer, é grego. Nós não temos tradução, então nós precisamos traduzir como corta. Nós não temos uma palavra tipo levanta. No grego, o que? Não, podar é podar mesmo, mas essa palavra aqui no grego, cortar ou tirar, no grego é hairo, e é levanto. Mas o tradutor ele colocou corta, não era para ele colocar corta, era para ele colocar eu levanto. Você está entendendo? Aí por quê? João Ferreira de Almeida, quando traduziu, a palavra que era melhor para o tempo que ele vivia era cortar, porque todo agricultor sabia que quando a planta morria, ele o quê? Cortava. Mas para nós o sentido de cortar e tirar e jogar fora dá o sentido de juízo. Que época foi essa, você sabe? Ele traduz, acho que é na época de 1800. Então, é muito antigo. Está entendendo?
Mas aqui é levantar, e podar é o sentido mesmo podar. Mas tem o versículo 6 que eu vou explicar daqui a pouco. Vamos lá para Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3. Olha que interessante, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 12. O versículo 8 ele está falando de fruto. 12, olha o que está escrito. Aí ele está falando de fruto, ó. Primeiro versículo 10. E também agora está posto que é o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no grego aí a palavra é ekortos, cortar mesmo. Mas qual que é a diferença do texto de João para o texto de Mateus? Lembra comparar um texto com o outro? Porque o texto de Mateus, João Batista está pregando o quê? Porrete, irmão. Arrependam-se. Então ali é cortar mesmo para juízo. Então ali é o sentido de cortar, levantar? Não, ali é o sentido de cortar mesmo a árvore para juízo. E tem gente que prega assimilando os dois textos? Sim, eles fazem uma bagunça porque não analisa. Digamos que é a mesma coisa. A confusão é essa mesmo, porque eles lêem lá o João Batista pregando isso, e quando eles lêem aqui, eles falam a mesma coisa. E não é. Porque qual que é o contexto aqui? O contexto aqui, Jesus falou, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Ele está enviando os seus discípulos. Pode falar, Mateus. A palavra é a mesma? Não. Ali eu acabei de falar, em Mateus é ercosto. Ercosto. Já quebra. Mas por quê? Na nossa língua, lembra que nós temos uma única palavra? Então vai traduzir cortar. Você está entendendo? Mas o contexto é importante. Porque João aqui está falando o quê? De dar fruto. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto. Então o contexto me leva a ler o que aqui? Que Jesus não vai cortar a pessoa para lançar fora, mas para produzir fruto. Porque Jesus nos chamou para o quê? Frutificar. Da fazer a obra dele. Você está entendendo? Mas vamos aqui para o versículo 6. E por causa do versículo 6 aqui do capítulo 15. Vocês estão entendendo até agora? O contexto? Só mais uma pergunta. Pode fazer. No capítulo 15. Fala assim, eu sou o videiro verdadeiro, meu pai é o agricultor, todo mundo que está em mim, não dá fruto, ele corta, todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aqui o final do versículo, para que dê mais fruto ainda. Ele está concluindo as duas frases? Sim, quando ele está falando para que dê podar, ou seja, a ideia de podar, quando a árvore já está muito grande, eles vão fazer o quê? Podar, para que ela nasça mais. Por exemplo, se você está indo bem, irmão, Deus vai te podar para que você o quê? Dê mais fruto. E aquele que não está indo bem, você pode usar a aplicação. Aquele irmãozinho que está na igreja, que não está indo bem, Jesus vai cortar ele, mas Jesus vai levantar ele para que ele venha dar fruto. E você que está indo bem, Jesus vai te podar para que você venha dar mais fruto ainda. O que que Jesus é o que nós fazemos a obra para o reino dele. É esse sentido que ele quer tratar, tá bom? Então ele está tratando com dois grupos de pessoas aqui. Uma que não está indo bem e a outra que está indo bem. Em termos simples, você faz essa interpretação. Entendeu? Conclui a frase se referindo aos dois. Porque ele está usando aqui figura de linguagem. Água mole e predadora, tanto bate até que fura. Vocês vão entender o que se eu falar isso? Vocês vão entender o que se eu falar isso? Água mole e predadora, tanto bate até que fura. Eu não entendo nada. Persistência, não é? Você está entendendo? Jesus ele estava falando isso, mas ele estava usando o quê? O recurso da época dele, porque ele estava vivendo aonde? Numa cidade, aonde a agricultura, o rural ali, o ambiente era esse. Então ele falava sobre ovelha, falava sobre poda de árvore, porque o povo falava, não estou entendendo. Por isso que uma pessoa do norte, quando ela lê os evangelhos, ela fala, consigo entender isso, tá bom? Olha o versículo 6 do capítulo 15. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e os lançam no fogo que... Aí os irmãos deles vão ler esse versículo e vão falar, não, aqui é juízo. Mas o versículo aqui não está falando de juízo. Por que o versículo não está falando de juízo, irmãos? Porque o contexto não é de juízo. O contexto é de Jesus chamar os seus discípulos, isso você encontra no versículo 16, e enviar para a obra missionária. Tá bom? E vamos analisar o versículo 6 agora. O versículo 6... ele dá uma sequência, ó, falta de fruto, vamos analisar, falta de fruto, secar, será lançado fora, será apanhado e será
Mado, o que Jesus provavelmente está querendo nos ensinar aqui? Com aquelas pessoas que estão na igreja, mas não produzem nada. Mas mesmo assim ele não está falando de juízo. Aqui tem duas possibilidades. Ou ele está falando do juízo mesmo, como João Batista, mas a possibilidade melhor, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3. Nós sabemos que um dia nós vamos estar diante do quê? Do tribunal de... Capítulo 3, versículo 13 ao 15. Todos acharam? 3 do 13 ao 15. O que nós estamos vendo no contexto remoto? Aquilo que vem antes, e nós estamos só vendo um versículo primeiro. Vocês conseguiram até aqui entender o que é o contexto remoto? Nós lemos agora o versículo 6. O versículo 6 parece que está uma bomba para nós. Mas agora lembre que o contexto remoto você vai achar ele em outras partes das escrituras. Isso é o contexto remoto. Primeiro o contexto imediato ali. Analisei o contexto imediato. Está falando sobre Jesus, a escolha dos 12. Está falando de eles dar fruto, de eles fazer a obra. Então ali eu não consigo aplicar o juízo. E agora eu vou recorrer para o contexto remoto, que vem depois. Olha o que está escrito. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará. Porque pelo fogo, o que Jesus está falando lá no versículo 6? De fogo. Pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de... Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, se receberá o quê? Se a obra, se alguém se queimar, sofrerá o que? Detrimento. Mas ele será o quê? Salvo. Então o que ele está falando? Aquelas pessoas que vêm para a igreja, mas não fazem a obra do Senhor. Vai estar lá, mas a obra dele vai ser o quê? Provada no fogo. E ele não vai receber o quê? Galardão. Então quando eu leio o versículo 6 do capítulo 15 aqui de Mateus, que ele está falando que vai pegar e vai jogar no fogo, provavelmente ele está falando do dia que a igreja vai estar diante do trono. Não para ser julgada a salvação, porque um dia as nossas obras serão o quê? Julgada. É aquela coisa, mas eu só limpo o banheiro, irmão. Mas você limpa o banheiro e você faz isso para que o reino de Deus venha a ser ampliado. Mas às vezes eu prego para a minha glória, não para a glória de Deus. Não tem uns pregadores que é? Eu estou aqui, irmãos, para a honra e minha própria glória, né? Então, naquele dia será o que? Provar. E é isso que Jesus está querendo falar no versículo 6. É o contexto remoto. Conseguiram entender o que é o contexto remoto? Tá bom? O último versículo para nós encerrar. João capítulo 2, versículo 11. Pode ler quem achou lá. E eu vou ler o 20 e 30. Quem achou João 2,11 pode ler, por favor? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A palavra no grego aí é Simeon. Perceba que Jesus manifestou os seus sinais aonde? Em Caná da Galileia. E o que aconteceu depois? Eles creram. Para que vem um sinal, irmão? Para testificar. Então por que os sinais acontecem no Evangelho de João? Para testificar a divindade de Jesus Cristo. Então o sinal veio para que eles creram. Então é mais ou menos assim. Por que não acontece tanto pessoas não são curadas no meio da igreja, irmão? Porque às vezes nosso irmão pega câncer e ele vai para a glória. Jesus cura, nós cremos que Jesus cura. Mas porque ele já crê em Jesus. O sinal, irmão, muitas vezes não é para quem crê, é para quem não crê. Porque o sinal foi feito para quê? Para que eles viessem crer que Jesus era o Filho de Deus. É por isso que um missionário ele me falou uma vez, eu estava fazendo um curso na igreja dele, ele falou: irmão Alessandro, missão e milagre andam de mão dada um com o outro. Por isso que você vê os milagres curando, pessoas se levantando da cadeira de roda. Por quê? Porque essas pessoas, muitas delas vão precisar ver para crer. Não são salvas ainda. Não são salvas. E hoje Jesus cura no meio da igreja? Nós cremos que sim. É claro que hoje também tem a medicina. As pessoas falam: mas hoje ninguém mais é curado. Irmão, se você for voltar 30 anos atrás, por que as pessoas eram curadas? Porque eles não tinham medicina como tem hoje. Deus cura através da medicina também. Isso nós aprendemos com cura divina. Isso é muito claro quando nós estudamos sobre cura divina. Mas por que o objetivo do sinal? É principalmente para aqueles que não acreditam em Jesus.
Então, qual que é o contexto remoto? Eu vou ler aqui em João capítulo 20, versículo 30. Jesus, porém, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para o quê? Creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenham vida em... Então, por que é os sinais? Para que é os milagres? Para aqueles que não crêem. Está explicando aqui no contexto remoto. Perceba que ela leu em João capítulo 2, versículo 21. E quando nós olhamos para João capítulo 20, versículo 30 e 31, no contexto remoto, nós entendemos o objetivo do sinal. É para que eles creiam. Creiam o quê? Que Deus tem todo o poder? Não. Que eles creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas não somente que eles creiam isso, e através de eles crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eles vão ser o quê? Salvo. Então isso é o contexto remoto. Às vezes o que está em Gênesis, você vai precisar ler lá em Apocalipse, que é o que nós vamos ver semana que vem, que não vai dar tempo. Nós vamos ler um texto de Apocalipse que nós vamos precisar ler Daniel, para poder entender. Apocalipse capítulo 3, versículo 12, que é aquela besta que sobe. E ela tem características de animais. E quem já leu o livro de Daniel e comparar com o Apocalipse, você vai ver que é os mesmos animais que Daniel fala. Aí você consegue entender. Isso é o que? Contexto remoto. E os irmãos lêem a Bíblia, se deparam com isso. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Dá tempo de uma pergunta de 2 minutos. Claro como a noite. Ficou alguma dúvida? Não? O exercício, vocês entenderam o exercício que vocês vão fazer? Procurar o que significa trevas e carne lá naqueles textos e trazer. Tá bom? Mas sabe, a mesma coisa quando aquele texto diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Vamos por a sombra, ainda que eu ande figura... à noite. Então. Já chupa o pica-pau? É a sombra daquele nós vamos ter uma aula que nós vamos falar o que? De figura de linguagem. Sim. O que é figura de linguagem? Principalmente os salmos, aquele que nem está escrito de baixo. Então vou deixar essa aula para figura de linguagem. Porque é aquele que fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, debaixo de suas asas. Deus é uma galinha, irmão? Tem uma avestruz. Mas o que nós entendemos debaixo de suas asas? Quando uma galinha coloca os pintinhos ou quando uma ave? Vai pegar ali para você ver. Então o que? Figura de linguagem, lembra? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É o que? Uma figura de linguagem. Então a Bíblia tem isso. Beleza, meus irmãos? Vamos se colocar sobre os nossos pés.